Na década de 70, um grupo de jovens de Santa Maria deixou sua marca, ou melhor, seu fotograma, na história do cinema do Rio Grande do Sul. A trajetória desses pioneiros vai ser para sempre lembrada em um livro da jornalista Marilice Daronco. Marilice, seja bem-vinda ao Unifra Entrevista. Obrigada pelo convite, Maria Ângela. Marilice, conta um pouquinho para nós, primeiro sobre como nasceu esse livro e depois retornando à pesquisa. Tu foste aluna do pós em cinema aqui na Unifra, né? E como monografia de final de curso chegou a essa temática. Exatamente. Então, na verdade, o projeto nasceu como projeto para monografia do final da especialização em cinema aqui na Unifra, né? E por que o Super 8? Na verdade, o Super 8 ele surgiu, foi um tema que surgiu meio que naturalmente nas aulas, porque eu fui colega do Luiz Carlos Grassi. E o Grassi é um dos pioneiros. Exatamente, o Grassi foi um dos pioneiros e uma das pessoas que mais se envolveu com o movimento super-oitista. Então, um pouco dessa paixão do Grassi e desse carinho com o qual ele falava sobre o tema Super 8, nas aulas, acho que foi despertando essa vontade de conhecer um pouco mais sobre o tema. Acho que esse foi um dos motivos. E outro motivo que me chamou a atenção para esse tema também foi porque a gente sempre ouve a história, ouve falar sobre o Super 8 foi importante para a história do cinema de Santa Maria. Eu sempre gostei muito de acompanhar o festival de cinema da cidade. Santa Maria Vídeo É desde Cinema. 2002, né? Exatamente. E aí eu sempre gostei de acompanhar as exibições, enfim, e sempre se disse, como o Super 8 é importante para a história do cinema, para ter despertado um festival. Mas aí fica aquela pergunta, mas e o que o Super 8 fez? E quem fez o Super 8 na cidade, né? E além de um documentário do Cassol sobre o Super 8, sobre essa mesma temática, não existiam outros materiais. Tanto que foi muito difícil fazer a pesquisa, porque realmente foi um trabalho muito com história oral. Por isso que tu partiste para a história oral, porque Exatamente. Não tinha documentação nesse período. Não existe muito documento sobre essa época, então assim, existem alguns recortes de jornal, existem algumas revistas, mas muito desse período já se perdeu, muito material já não existe mais. Os próprios filmes, alguns a gente já não tem mais esse material disponível. E o teu Porto Seguro foi o Grassi, a partir dele tu conseguiste elencar outros personagens que ainda estão por aqui? Como é que fez essa trajetória? Na verdade, o Grassi foi um dos entrevistados, né? Ele me citou alguns colegas super-oitistas também, algumas pessoas que aderiram àquele movimento, e na verdade cada um deles foi de certa forma indicando outras pessoas e também alguns pelos filmes que tinham sido produzidos, né? E tu chegaste a quantas pessoas entrevistadas? São 6 entrevistados. São 6 entrevistados e foram 11 filmes produzidos naquela época. E tu né? conseguiste ter acesso a todos os filmes? Não, alguns se perderam? Não, alguns filmes já se perderam. Na verdade, o Grassi é uma pessoa que tem guardado alguns desses filmes, não todos, mas alguns ele ainda tem. O Pentágono, que foi o primeiro filme que foi produzido ainda em 69 pelo Sérgio, é um filme que já se perdeu. O Marcova, que é outro filme do Sérgio, ele existe... Sérgio Assis Brasil, vamos registrar. Sérgio Assis Brasil, exatamente. Que também é o autor do primeiro longa de Santa Maria, Manhã Transfigurada. E é interessante, até a gente falando do Sérgio de Assis Brasil... É que quem estuda e tem contato acaba criando uma intimidade, né? E começa a chamar pelo primeiro nome. Exatamente. É interessante como se dá até essa relação do cinema, porque como eu falava, veio essa vontade de estudar o Super 8 para a gente conhecer um pouquinho da nossa raiz ali da história do cinema em Santa Maria. E aí a gente vai ver, o Sérgio de Assis Brasil produziu o nosso primeiro longa, mas de certa forma você vai voltando na história e você vai descobrir que ele produziu também o nosso primeiro Super 8, né? Então, tem essa relação, assim, quando é que ele começa a produzir? Ele começa a produzir com o Super 8, vai amadurecendo. Ele foi pioneiro nas duas pontas, no Super 8 e também depois no longa-metragem. Marilice, a gente vai para um breve intervalo, não saiam daí que nós já voltamos resgatando um pouco mais sobre a história do Super 8 em Santa Maria. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento,
Viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. AAPCAM. Nós acreditamos na vida. O que você aspira? Ficar famoso? Entrar para a história? Conhecer o mundo? Nós podemos fazer a diferença para você chegar lá. Nós somos o Centro Universitário Franciscano e também temos aspirações. Queremos fazer parte das suas conquistas e que você faça parte das nossas. Queremos crescer junto com você e ser uma universidade à altura das suas aspirações. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O Unifra Entrevista está de volta, recebendo hoje a jornalista Marilice Daronco, que lança no ano que vem um livro que é resultado da monografia dela em especialização de cinema aqui na Unifra. Marilice, no primeiro bloco nós contamos um pouquinho desse início, né, com o Sérgio Assis Brasil. Me conta um pouco mais sobre o perfil desses jovens, né, pioneiros no Super 8. Tinha pessoas do curso de cênicas, de comunicação, bancários. Quem eram essas pessoas? Na verdade, isso é muito interessante, assim, porque foi um período que reuniu pessoas de diferentes áreas, né? Eles não eram todos, como se pode imaginar de início, não eram todos da comunicação ou não eram todos das cênicas. Na verdade, eram jovens que tinham um interesse comum pelo cinema. A maioria deles estava reunida num grupo de cinema que existia ali, onde hoje é o Teatro 13 de Maio, que na época funcionava um centro cultural. Centro cultural. Eu ainda estive quando era centro cultural, para ver. Então, eles, aglutinados ali, o que eles faziam? Eles discutiam cinema. E a vontade de fazer. Veio essa vontade de fazer. Só que o que existia? Existia uma limitação de equipamentos, né? Só que o que acontece no final dos anos 60 e início dos anos 70? Chegam as câmeras Super 8, que fizeram uma grande democratização da imagem. Eu considero, assim, uma das maiores democratizações. Que baixou o custo e elas eram mais portáteis. Elas eram totalmente acessíveis. Então, a revelação, de certa forma, era fácil, porque as lojas aqui da cidade encaminhavam para as revelações em São Paulo. Então, traziam o material de volta para cá. Então, o que eles fazem? Eles começam a produzir, eles começam a idealizar seus próprios trabalhos. Alguns bem experimentais, outros já um pouquinho mais pensados, porque eles tinham toda essa discussão do cinema. Eles chegavam a montar o roteiro. Chegavam a montar roteiro, tudo. Então, o que acontecia? Num filme, de repente eu era o diretor e tu trabalhavas como minha produtora. No próximo, a gente invertia os papéis. E eu acho que isso é uma riqueza para a cidade, sabe? De como essas pessoas foram trabalhando em conjunto, criando as suas produções e trazendo essa riqueza e guardando toda essa memória da cidade, porque eram todos rodados aqui. Todos rodados aqui. A gente tem um deles que é onde Silveira, não? Exatamente. Onde o inimigo que ficou, ele é originário de uma peça de teatro, na verdade. E eu acho que aí também tem uma questão importante, porque você pega hoje isso é comum, mas vamos voltar lá para os anos 70. Você pega uma peça de teatro que em meio a ela foi criado um Super 8 para levar para Isso era inovador. Isso era bem inovador. E foi um espetáculo que reuniu o Grassi e que reuniu também o... São tantos nomes. São muitos nomes. E como é que onde eram exibidos esses filmes, né? Porque tinha essa finalização, revelação, montagem, e para quem eram exibidos esses filmes? Bom, os filmes, assim, a gente tem... dependia muito do diretor, né? A gente tem, por exemplo, os desenhos do Joel Saldanha. Que era inovador também. Eu acho que ele aqui em Santa Maria foi o único. Ele foi um dos únicos, em Super 8, o único, a criar desenhos animados. E o que ele fazia? Poucas pessoas conhecem esse trabalho dele e é um trabalho riquíssimo, assim, porque ele desenhava cada um dos desenhos à mão ali,
um trabalho muito manual, minucioso, e que ele tem todo guardadinho nas suas caixinhas até hoje, assim. Então é um trabalho muito rico. E o que ele fazia? Ele reunia os vizinhos para verem essas produções dele, como uma coisa caseira, assim. O que outras pessoas faziam? Outras pessoas se reuniam no Centro Cultural para mostrar suas produções. Então, né, dependia muito de cada grupo, dependia muito de cada diretor e de como ele queria expor esse trabalho e de que condições ele tinha de expor. Agora, eu acho que o auge dessas exibições também é o festival que acontece em 1975 e acho que é o auge também do nosso superoitismo, porque no Brasil existiram outros festivais antes do nosso. Pela pesquisa, a gente acha que em Santa Maria, o festival aqui de Santa Maria foi pioneiro no Rio Grande do Sul, entre os festivais superoitistas. Mas o que é interessante? Filmes de outros estados vieram concorrer aqui, ao lado de filmes nossos que foram exibidos também. Muito então bacana. A gente tem, por Mostra exemplo, a qualidade do que era produzido. E a gente tem, por exemplo, o Roberto Bisonho, que ele produziu um documentário sobre Santa Maria. E aí, a cidade rompendo os limites. Exatamente, que ele mostra assim as diferenças, assim, é uma diferença de urbanização da cidade naquele período. Ele mostra a cidade crescendo, as grandes centros urbanos começando e ao mesmo tempo a periferia da cidade. Então é um olhar sobre a Santa Maria daquela época e ele ganhou um dos prêmios do festival. O Sérgio de Assis Brasil também foi premiado no festival. Então E Marilice, como é que tu te sente contribuindo dessa forma? Porque claro que todos esses personagens foram importantes, pioneiros, fundamentais, mas tu é a primeira que vem e vai eternizar essa história. Vai deixar de ser uma história oral, que era contada, e vai colocar num livro para que outras gerações venham a conhecer esse passado. Tu já tinha te dado conta disso quando tu começou a pesquisa? Na verdade, eu acho que quem faz isso é o menos importante, assim. Eu trabalhei com uma orientadora que é a Miriam Rossini, da URGS, que ela tem muito essa preocupação de recuperação da memória do nosso cinema. Ela trabalhou muito com a temática do Teixeirinha, e ela tinha também essa preocupação de não deixar que se perdesse toda essa produção cultural que ele teve, e eu acho que foi a mesma coisa que a gente tentou trazer para cá. E a Miriam nos inspirou muito em aula que a gente não deixasse morrer essa nossa história, não deixasse se perder essas memórias. E o que vai acontecendo? Quanto mais o tempo passa, mais histórias vão se perdendo. Que rico seria, por exemplo, a gente ter o Sérgio de Assis Brasil contando sobre os seus filmes. E quando a gente convivia com ele no cotidiano, a gente nem se dava conta de registrar isso. E ele contava essas histórias com tanta naturalidade, e aí de repente a gente se vê tentando recuperar, e aí você vai tentando buscar num livro, não existe o livro, você vai tentando buscar no jornal, daqui a pouco nem existe mais esse jornal, ou, né? Então, eu acho que quem faz isso, acho que o nome de quem está fazendo o livro, ou enfim, quem está fazendo a pesquisa é o menos importante nesse caso. Isso se chama humildade. Acho que o mais interessante é que essa história realmente não se perca. E até teve uma coisa que aconteceu, que foi a questão do Modesto Villevic. O Modesto, ele fez um dos filmes que eu considero um dos mais importantes, acho que todos foram importantes, mas que é o Velório do Vicente Silveira, que foi o filme que fechou esse nosso ciclo superoitista em 1974. E eu conversei com o Modesto e ele já estava bastante doente na época, porque ele teve um câncer, teve uma doença difícil, enfrentou uma doença difícil. Foi no ano passado ainda, enquanto eu fazia pesquisa. E o Modesto me contou sobre o filme, relembrou todas essas memórias. É uma das entrevistas que vai estar no livro. E aí o que acontece? Logo depois que eu entreguei a pesquisa, acredito que 1 mês ou 2 depois da pesquisa, o Modesto faleceu. Então veio aquele golpe, sabe, aquele sentimento, poxa, que triste, né? A pessoa ele nem vai ter contato com esse trabalho, mas ao mesmo tempo, que bom que a gente pôde pelo menos guardar esse registro dele, essa memória dele de um trabalho que foi tão importante para a cidade, sabe? Se não era mais um registro que teria se perdido. E Marilice, como é que a Câmara de Vereadores entra nesse processo? Como é que teu trabalho foi para lá e qual vai ser a contribuição deles? A Câmara de Vereadores, ela tem um projeto que eu acho interessantíssimo, que é o projeto da Lei do Livro, né? É de 2004. 2004 que inicia, exatamente. E anualmente são pelo menos 2 obras que são, aliás, no máximo 2 obras que são lançadas pela Câmara. A Câmara, ela banca toda essa questão da impressão do livro.
E o autor, os autores que são selecionados, porque tu inscreve os seus trabalhos para serem selecionados junto com outros comissão. tantos, existe uma comissão que escolhe, que seleciona os trabalhos, e o autor fica responsável pela diagramação, pela capa do livro e pela entrega do trabalho como um todo. Eu acho muito interessante a Lei do Livro, acho que em termos de cultura é um dos projetos mais interessantes que a gente tem na cidade. Por quê? Porque ela viabiliza que autores que tenham pesquisas, porque é um dos campos, né, tem um trabalho que tem sempre a publicação de um trabalho mais literário e de um trabalho mais acadêmico. No caso, o meu entrou entre os trabalhos acadêmicos. E oportuniza que tu, que de repente não terias recurso para publicar o teu livro, consiga fazer isso. E esse livro vão ser 1.500 exemplares distribuídos de graça para a população. São bibliotecas na cidade, nas escolas. E as pessoas que tiverem interesse também, a partir do ano que vem, a partir do lançamento do livro, poderão buscá-lo na Câmara de Vereadores. E eu acho que já que o sentido todo era recuperar a memória, acho que trabalho cumprido, eu acho que é missão cumprida, porque então as pessoas têm um acesso ao livro gratuitamente. Marilice, muito obrigado pela entrevista. Nós vamos ficar aguardando o lançamento do livro, então, na Feira do Livro do ano que vem. O Unifra Entrevista de hoje fica por aqui. Ficou curioso? Aparece lá. Tchau!